Oi, pessoal. Na última aula, nós resolvemos algumas situações, problemas do caderno de apoio à aprendizagem de matemática do segundo ano, né? Foi na trilha 1, e aí nós vamos dar continuidade a essa situação, problema relacionado à Torre de Hanoi. Eu deixei também lá no Google Classroom um link de um jogo, né, desse jogo Torre de Hanoi, para vocês brincarem um pouquinho e buscar preencher aí essa tabelinha que relaciona o número de discos dessa torre com a quantidade mínima de jogadas. Então, para jogar, é necessário obedecer essas regras aí. Então, é importante mover um disco de cada vez, né? Um disco maior nunca pode ficar em cima de um disco menor, e é necessário realizar o mínimo de movimentos possíveis. Então, veja que essa torre aqui é constituída de alguns discos, então pode ter aí pelo menos 2 discos, né, e vai aumentando, e quanto maior a quantidade de discos, maior a quantidade de jogadas, né, de movimentos para poder realizar a jogada, e aí o jogo vai ficando mais difícil, né? Então, veja que tem aqui 3 pinos, ou 3 torres, e é necessário mover, né, esses discos para as outras torres. Lembra que um disco maior nunca pode ficar em cima de um disco menor. Então, eu vou clicar aqui no link, ele vai abrir o site Só Matemática, e foi esse link que eu coloquei lá no Google Classroom. Aqui nesse site tem aqui a simulação desse jogo. Então, veja que aqui a gente pode escolher o número de discos, se eu clicar aqui na setinha, né, pode ter aqui de 3 a 8 discos, e ele apresenta aqui o número mínimo de movimentos para realizar a jogada, é com essa quantidade que a gente vai preencher aquela tabela, e vai mostrando também o seu número de movimentos, para ver se você alcança aí o mínimo de movimentos. Então, se eu for colocando aqui o número de discos, ele vai mostrando aqui, ó, a quantidade mínima, tá? 4 são 15 movimentos, 5, 31 movimentos, 6, 63 movimentos, 7 discos são 127 movimentos e 8 discos são 255 movimentos. Então, vamos começar aqui com 3 disquinhos, vamos brincar aqui um pouquinho, né? Então, vou mover. Vou mover esse disco aqui para a torre 2, vou mover esse para a torre 3. Lembra que o maior não pode ficar em cima do menor, então vou mover este para cá. Agora eu vou mover esse maior, esse vem para cá, aí vou colocar esse aqui e depois esse aqui. Aê, veja que alcancei aqui o número de movimentos igual à quantidade de mínimo de movimentos. Então, tenta aí você em casa. Vamos mudar aqui, brincar mais um pouquinho. Vamos colocar agora com 4 discos. Vamos ver se eu consigo, né, realizar o mínimo de movimentos. Vamos lá, vou mover esse para cá. Esse aqui na torre 3. Vou mexer esse para cá, para poder tirar esse. Vou pegar esse pininho e colocar para cá. Este aqui. Agora eu coloco esse aqui, para poder tirar o maior, porque eu tenho que mover a torre inteira. Coloco esse pequenininho aqui. Este aqui. Trago esse pequenininho para cá. Eu coloquei um a mais ali. Vou mover agora esse para cá, este aqui e este aqui. Fim do jogo, olha aí que ele falou. Você pode fazer melhor que isso, ok. Porque eu fiz 16, eu fui puxar um, era para puxar para a torre 1, e aí soltei aqui o mouse, ele acabou ficando na torre 2. Quase acertei. Então, tenta aí você também, boa sorte, né? E vamos voltar lá à nossa tabela. Então, qual o número de jogadas para cada situação? Complete a tabela. Então, veja lá que já está mostrando, né? À medida que a gente vai escolhendo a quantidade de discos, vai mostrando a quantidade mínima de jogadas. Então, vamos preencher essa tabelinha aí.
Então, lembram qual é a quantidade? Se eu tenho 2 discos, eu posso realizar um mínimo de 3 jogadas. Se eu tenho 3 discos, o mínimo é 7. 4 discos, o mínimo é 15. 5 discos, o mínimo é 31. 6 discos, o mínimo é 63. 7 discos, o mínimo é 127. E 8 discos, o mínimo é 255. Ok, a gente precisa, então, agora analisar essa tabela e estabelecer um padrão para a relação entre o número de discos e a quantidade de jogadas, né? Porque a gente sabe que numa sequência, né, seja ela numérica ou não, existe um padrão, né, de formação daquela sequência. Então, vamos tentar descobrir aqui. Se a gente buscar uma relação do jeito que está aqui com a quantidade de jogadas, se a gente for observando de um número para o outro, ele vai aumentando de 4. Do primeiro para o segundo, ele aumenta 4. Do segundo para o terceiro, ele aumenta 8. Do terceiro para o quarto, ele aumenta 16, né? Então, ele vai aumentando aqui numa determinada quantidade que é diferente de um termo para o outro. Então, vamos analisar aqui. Se a gente chamar aqui, deixa eu mudar aqui a cor da minha canetinha, vou colocar agora vermelho. Se a gente chamar aqui esse termo de A1, sendo o primeiro termo, aqui o A2 sendo o segundo termo, aqui A3 é o terceiro termo, esse aqui é o termo 4, esse aqui é o quinto termo, A5, esse aqui é o sexto termo, A6, esse é o sétimo termo, A7, e a gente pode ter um termo geral chamado de AN. Vou colocar aqui, termo geral, né, da sequência. E aí, o que vai acontecendo aqui? Bom, cada termo desse, de um para o outro, veja que está variando os valores. Vamos ver se a gente observa algum padrão aqui. Bem, a ideia é, se a gente somar aqui a esse termo uma unidade, então vou escrever aqui, ó, quem é A1? A1 é igual a 3, não é isso mesmo? Mas se eu somar esse termo mais 1, A1 mais 1, eu vou ter 3 mais 1, que é igual a 4. Vamos observar isso. O segundo termo, a gente encontrou ali o 7, né? Se eu somar esse termo mais 1, então eu vou ter A2, que é o segundo termo, mais 1. Eu tenho 7 mais 1, que é igual a 8. Se eu pegar o terceiro termo, que ele vale 15, a gente vai ter, somando uma unidade, 15 mais 1, que é igual a 16. Vamos observando aqui nos resultados, se vai encontrando um padrão. O quarto termo é 31. Se eu somar uma unidade, eu tenho o quarto termo mais 1, vai ficar 31 mais 1, que é igual a 32. E assim sucessivamente, tá? A gente pode ir fazendo isso com cada termo, até encontrar aqui o termo AN, né? Que eu posso também estar somando mais um. Mas vamos ver aqui o que acontece com esses termos, onde a gente acrescentou uma unidade. Veja que ele vai crescendo conforme um padrão, não é isso mesmo? Cada termo é o dobro do anterior. Veja bem, o 8 é o dobro de 4, 16 é o dobro de 8, 32 é o dobro de 16, não é isso mesmo? Então, cada termo é o dobro do anterior. Então, se eu escrever isso aqui em forma de potência, eu posso ter aqui 2 elevado a 2. Aqui eu tenho 2 3 vezes, então 2 elevado a 3. Aqui eu tenho um produto de 2, 4 vezes, então 2 elevado a 4. Aqui eu tenho
Produto de 2, 5 vezes. Então, 2 elevado a 5. E assim por diante. Não é isso mesmo? Então, o que é que a gente observa aqui? Que se eu pegar aqui o valor de discos, né, o número de discos, a gente observa que esse número de discos é igual ao número do expoente. É isso mesmo? Veja que o primeiro termo, o número de discos é 2. O expoente aqui também é 2. No segundo termo, o número de discos é 3. O expoente também é 3. Então, se eu chamar o número de discos, vamos supor que seja N, né? N discos. E se eu representar esse expoente aqui também por N, então eu posso representar um padrão sendo 2 elevado a N. Então, o que é que a gente obtém aqui para a N, né? Que é a quantidade de jogadas, que é o termo geral da sequência. Então, a gente acrescentou a esse AN uma unidade, foi isso mesmo? AN mais 1. E aí, a gente obteve o 2 elevado a N. Vou escrever isso aqui do lado. AN mais 1 é igual a 2 elevado a N. Como eu quero descobrir esse termo geral, né, que é o padrão dessa relação entre o número de discos e a quantidade de jogadas, então, nessa equação, eu vou isolar aqui esse AN e vou colocar 1 para o segundo membro. Então, vai ficar 2 elevado a N menos 1. Ou seja, qualquer termo daquela sequência, né, qualquer quantidade mínima de jogadas, eu posso encontrar com essa fórmula aqui, com esse padrão. Então, essa é a fórmula para encontrar a quantidade de jogadas desta sequência. Ok? Ou seja, se eu quiser descobrir, por exemplo, vamos confirmar? Essa quantidade de jogadas, 255, eu quero descobrir quantos discos, né, tem. Ou, contrário, eu posso também tentar descobrir a quantidade de jogadas para 8 discos. Então, só substituir aqui o N por 8. Eu vou fazer aqui a 8, que é o oitavo. A 8 é igual a 2 elevado a 8 menos 1. A 8 é igual. 2 elevado a 8 é 256. Menos 1, isso vai dar 255. Então, confirma aí a nossa fórmula. Tudo bem? Vamos para a próximo slide. A próxima situação, problema. Então, eu vou apagar aqui a tela para a gente resolver a próxima situação, problema. Qualquer coisa, volta aí o vídeo, dá um pause e revê a resolução da situação. Aqui agora tem uma nova situação, problema, sobre a sequência de Fibonacci, que é uma sequência de números infinitos, né? Aqui, como está aí na tela, 1, 2, 3, 5, 8, assim sucessivamente. Então, essa sequência, ela misteriosamente aparece em vários fenômenos da natureza, né? Aqui está uma espiral de Fibonacci, né, que ela é formada aí através desses números, né, dessa sequência, e ela aparece, de fato, aí em vários fenômenos da natureza, que tem uma espiral, né, nas plantas e alguns animais, etc. E essa sequência foi criada pelo matemático aí, né, o Leonardo Fibonacci, em 1202, quando ele descreveu o crescimento de uma população de coelhos. Veja bem. Então, essa sequência, existe também uma fórmula para definir ela, né? E a gente vai tentar descobrir aqui, através desse padrão que forma esses termos da sequência. Então, vamos escrever aqui, tentar descobrir que fórmula é essa, né, que descreve essa sequência de Fibonacci. Vamos lá.
Se a gente observar bem, o primeiro termo começa com 1, não é verdade? Então, olha aqui, número 1. O segundo também é o número 1. Então, vamos escrever aqui, como a gente representa matematicamente, o primeiro termo é A1, então, o primeiro termo é igual a 1. O segundo termo a gente representa por A2, que também é igual a 1. O terceiro termo que a gente representa por A3, agora é o 2. O quarto termo dessa sequência é o 3. O quinto termo dessa sequência é o 5. O sexto termo é o 8 e assim por diante, né? A gente vai querer encontrar, por exemplo, um termo geral dessa sequência. O que acontece? Como o primeiro e o segundo termo são iguais a 1, qual é o padrão que a gente observa aqui a partir do terceiro termo? Então, veja aqui. Deixa eu mudar aqui a cor da minha canetinha. Veja que esse terceiro termo, que é igual a 2, ele é a soma dos dois termos anteriores. Então, eu posso dizer que o terceiro termo é a soma de A1 mais A2, ou seja, 1 mais 1, né, que é igual a 2. O quarto termo também é a soma dos dois anteriores. Então, é a soma do A2 mais do A3. O segundo termo é 1, o terceiro termo é 2, 1 mais 2 igual a 3. O quinto termo também é a soma dos dois termos anteriores. Então, a soma do terceiro termo mais o quarto termo. Então, é a soma de 2 mais 3, que é igual a 5, e assim por diante. O sexto termo é a soma do quarto termo mais o quinto termo. O quarto termo aqui é 3, o quinto é 5, então 3 mais 5 é 8. Então, se a gente quiser escrever esse padrão, a gente também forma uma soma com os dois termos anteriores. Os termos anteriores a n vai ser a n menos 1 e a n menos 2. Então, eu posso dizer que a soma entre a n menos 1 mais o termo a n menos 2. E aí eu tenho também uma fórmula que define essa formação da sequência, esse padrão dessa sequência em homenagem aí ao matemático, né, Leonardo Fibonacci, ok? Então, era essa atividade, né, que tinha para vocês responderem lá, e aí confirma se vocês conseguiram responder, volta lá na trilha, né, estuda mais um pouquinho, lê um pouco mais sobre essas sequências, e na próxima aula tem uma atividade aí sobre as sequências e as leis de formação para você estar construindo, tá bom? Qualquer dúvida, manda uma mensagem aí que a gente pode estar respondendo. Bons estudos!